Essa noite eu quero que vocês abram comigo o Antigo Testamento no capítulo 24 de Josué. No capítulo 24, agora vocês que estão assistindo pela televisão, vê um número de telefone na tela, você liga a qualquer momento durante esse programa ou depois do programa e existem pessoas de prontidão para atender vocês, para tirar dúvidas espirituais. Pega o telefone e ligue. Ligue agora. Capítulo 24 de Josué. Josué, como você sabe, foi um grande líder militar e ele tomou o lugar de Moisés quando Moisés foi estar para com o Senhor. E no versículo 15, agora, ele reuniu todos os líderes de Israel em um lugar chamado Siquém. E ele está se preparando para morrer, e esse é o seu discurso de despedida. E durante esse discurso, ele adverte o povo sobre a idolatria. Ele os avisa que os julgamentos de Deus cairá sobre eles, a menos que vivam para o Senhor. E aqui está o que ele diz: se te parece mal servir ao Senhor, escolhe hoje a quem servirás. Se queres servir ao diabo, serve-o, mas faz uma escolha. Se aos deuses que seu pai serviu, que estavam do outro lado, são os deuses dos amorreus em cuja terra vocês habitam, então sirvam, mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Josué disse: se cada um de vocês servir a outros ídolos e outros deuses, não faz diferença. Quanto a mim e a minha casa, já tomamos uma decisão: vamos servir ao Senhor. E essa é uma decisão que cada pessoa aqui esta noite tem que fazer. Você ou tem que decidir que você está servindo a outros deuses do materialismo ao nosso redor, ou o verdadeiro Deus vivo. E Josué estava alertando as pessoas para escolherem Deus, o Deus vivo, e segui-lo, em vez dos deuses que a terra apresentava. Temos que fazer uma escolha. Moisés havia avisado Israel muito antes da geração anterior, quando ele estava morrendo. Ele disse: eu chamo o céu e a terra como testemunha, que coloquei diante de vocês a vida e a morte, a bênção e a maldição. Portanto, escolha a vida para que você e sua semente vivam. Moisés disse a mesma coisa que Josué está dizendo, isto separado por muitos e muitos anos. E cada geração tem que ouvir isso de novo, de novo e de novo. E é por isso que o Evangelho nunca envelhece. Ele se aplica a todas as gerações igualmente. Temos que fazer uma escolha. Perguntaram a Alexandre o Grande como ele conquistou o mundo e ele disse: por não vacilar. E James diz no primeiro capítulo: aquele que vacila é como uma onda do mar, levada pelo vento e lançada. Ele disse que o homem da mente dúbia e instável em todos os seus caminhos. Você não é firme sobre seu relacionamento com Cristo, você vacila, ou você está totalmente comprometido com Cristo como Salvador, ou vacila sobre isso. Muitos de vocês vacilam sobre a maneira como vivem, e Jesus alertou os hipócritas, pessoas que fingem uma coisa e vivem outro. Essa foi sua grande batalha com os hipócritas na igreja. Temos velhos provérbios que são muito realistas. Quem hesita está perdido. A procrastinação é o ladrão do tempo. Um pouco para se mover. É melhor um pássaro na mão do que 9 voando. Não vacile, tome uma decisão. Faça isso agora. É o que Josué estava dizendo. E Josué, o grande herói militar que conduziu à vitória aquele povo, lembrou todas as vitórias que Deus havia dado. E ele disse: sirva a Deus e viva, sirva a Deus, outros deuses, e você morrerá. Você vai estar sob o julgamento de Deus. A mensagem não mudou. Agora, as guerras acabaram, mas Josué descobriu que as pessoas estavam indo para a idolatria. E muitas vezes o problema em tempos de paz é maior do que nos tempos de guerra. Ele chamou todos esses líderes ali em Siquém, aquele lugar histórico onde Israel venceu muitas batalhas, onde Abraão se estabeleceu pela primeira vez, e também onde Jacó comprou seu pedaço de terra, onde os ossos de José foram enterrados quando foi trazido do Egito. E então ele tem suas 2 montanhas,
Uma montanha ele colocou 6 das tribos e na outra montanha ele colocou as outras 6. E Josué falou, uma voz poderosa de um homem que tinha experiência, e ele revisou a história de Israel e como Deus os abençoou e como eles ganharam suas vitórias, não por seu próprio esforço, pelas suas estratégias, mas pelo poder de Deus. E o povo deveria ter sido grato a Deus, mas em vez disso eles estavam indo para outros deuses. Assim como nós na América, deveríamos ser gratos a Deus pelas bênçãos que Ele nos deu. Mas o que descobrimos? Descobrimos que estamos adorando outros deuses, os deuses do prazer, os deuses da luxúria, da ganância e ódio, os deuses do materialismo, até mesmo os deuses da guerra. E Josué diz a eles que precisa que eles tomem uma posição, que se decidam se querem servir aos ídolos ou ao Deus vivo. Ele não permitirá nenhuma neutralidade. Nem Jesus Cristo e Josué disseram a mesma coisa. Você tem que decidir imediatamente. Escolha você nesse dia, porque não há garantias do amanhã. Você precisa decidir essa noite. Qual é a prioridade número 1 de sua vida? Cristo? Ou é a prioridade de outra coisa? Cristo exige o primeiro lugar. Não há espaço no trono do seu coração para 2 deuses. É Cristo ou o diabo. Não há lugar para outros deuses. Por isso eu acredito que a ênfase deve ser deixar claro que não podemos servir a Deus e a Mamon. Você deve fazer uma escolha e descobrir que quanto mais difícil, desafiador, maior é a resposta que os jovens dão, porque os jovens querem um desafio. Eles querem entregar sua vida a Jesus Cristo. Ele vai te desafiar porque ele diz que você deve negar a si mesmo e tomar uma cruz. Ele diz que eu vou morrer, eu vou ser executado, venha comigo. Negue suas próprias ambições egoísticas e luxúria e volte para mim e vá para a cruz comigo. Agora, Paulo ensinou que um cristão é alguém que se voltou para Deus e saiu dos ídolos para servir ao Deus vivo e verdadeiro. Existe um filme exibido em todo o mundo chamado O Fabricante de Ídolos, mas um cristão é um destruidor de ídolos. E independentemente de sua decisão, saiba que você já está se decidindo. Você conhece a história de Adão. Ele estava no Jardim do Éden e ele se decidiu. Deus disse, se você construir um mundo maravilhoso, nós construiremos juntos, mas eu vou testar você. Eu te dei a capacidade de escolha. Não fiz de você um robô no qual poderia apertar um botão, eu fiz você a minha imagem. Você tem o direito de escolher. Então, quando Adão e Eva enfrentaram essa escolha, eles escolheram errado. Eles quebraram a lei de Deus e Deus disse, no dia em que você fizer isso, você vai sofrer e morrer. O homem tem sofrido desde então, e é tudo por causa daquele primeiro pecado no Jardim do Éden. E o homem tem herdado essa predisposição, essa tendência de pecar, desde que a semente do pecado está em nós quando nascemos. Davi disse, em pecado a minha mãe me concebeu. Pense nisso agora, na concepção, o pecado já foi plantado no seu coração. E então vem a idade da responsabilidade moral. Talvez 8 anos ou 10 de idade, quando você se sente responsabilizado por Deus e suas ações, e você escolhe pecar, e então o resto de sua vida, você pratica o pecado, você nasceu para o pecado, você escolhe pecar em um certo ponto, e então você o pratica, e a Bíblia diz que todos temos pecado, e somos idólatras. Agora, assim como Adão teve que fazer uma escolha, e fez a escolha errada, você tem que fazer uma escolha.